Nesse Spooktober especial de Halloween, eu sinto que faltou falar de um tema muito mais do que os outros, e é claro que eu tô falando aqui de bruxas. Essas criaturas que são o tema do Dia das Bruxas, o Halloween. E é claro que eu tô falando aqui de Jovens Bruxas, de 1996. Um filme que marcou geração pela sua estética, pelos seus óculos escuros e por aquela síndrome de protagonista, que as 4 personagens principais, que são 4, tem que se vestir diferente e cada uma se veste diferente de acordo com a personalidade delas, não só de acordo com o resto do elenco. Nessa época onde para ser legal você tinha que ter óculos escuros. Maravilha! E no episódio de hoje nós vamos analisar o que torna esse filme tão icônico e interessante, além de o motivo pelo qual ele marcou uma geração de forma tão permanente. O filme começa mostrando Sarah, que seria a nossa protagonista, que vai ao colégio depois de se mudar com seu pai para uma nova cidade, mesmo ainda não tendo uniforme. Por mais que isso pareça uma informação irrelevante, ajuda a criar aquela estética de protagonista, diferenciando ela de todo o resto do colégio, que é obrigado a vestir o uniforme. Ela seria obrigada a vestir o uniforme logo depois desse primeiro dia, que foi extremamente badalado para essa personagem que acabou de chegar no lugar. Porque não só um dos personagens chamado Chris já dá em cima dela, como ela consegue 3 amigas de uma tacada só. E essas amigas são a Nancy, a Bonnie e a Rochelle, que tem aquela péssima reputação de serem bruxas. O que é muito pior porque elas estudam aqui em um colégio católico. Sendo a Nancy a bruxa principal, por assim dizer, parece que foi ela que reuniu aquele grupo ali que precisa de uma quarta bruxa. E é claro que eles chamam a Sarah, que muito convenientemente está 200% interessada no assunto de bruxaria. Eu não sei se esse seria um interesse comum para vocês que sabem ou têm alguma ideia. Por favor, deixem aí nos comentários que com certeza eu vou ler. Mas eu acredito que esse interesse maior que a Sarah demonstra pelas artes mágicas ali, pela bruxaria, seja para que ela se torne um personagem orelha que já tem um conhecimento prévio, para não ficar um filme meio for dummies ali, para você ficar o tempo todo explicando e reexplicando e reexplicando, como é em alguns filmes hoje em dia. Então a Sarah aceita sair com esse grupo de amigas, logo depois de sair com o Chris e as coisas darem um pouco errado, e ele difamar a garota para o colégio inteiro, que eu acho que é uma atitude extremamente baixa, mas eu não sei se isso justifica o que aconteceu com ele no final. Eu acho que sim, por causa das coisas que aconteceriam a seguir. Mas o que acontece a seguir é o mais impressionante, porque quando elas começam a praticar magia, cada uma delas pede uma coisa. Sendo o mais inacreditável a Sarah pedindo para que o Chris goste dela, que é absurdo. Eu não entendo como isso faz sentido, mas tudo bem. Porque funciona e ele fica praticamente obcecado pela Sarah. É aí que leva ele a fazer umas coisas muito erradas que justificam o que acontece com ele no final. Mas as outras bruxas também têm os seus desejos realizados, como a Rochelle, que queria se vingar da Laura porque a Laura estava cometendo crimes raciais contra ela, o que, para esse contexto de filme adolescente dos anos 90, era um assunto muito pouco explorado, então eu acho que ficou muito bom aqui, enquanto a Bonnie tem muitas queimaduras no corpo e consegue se livrar dessa cicatriz de queimadura por meio de um procedimento estético que ela estava fazendo, que era extremamente experimental, mas que funcionou ali no contexto do filme, por causa da magia. Enquanto a Nancy queria parar de morar no trailer e morar em uma casa ou em um apartamento para tirar aquele estigma de pessoas que moram no trailer. Fora aquele ambiente ali familiar muito ruim que ela passa todos os dias. E aí você percebe que todas elas, tirando a Sarah, têm motivos muito fortes. Para mim a Sarah é a que tem menos motivação, tanto é que ela acaba fazendo um pedido completamente esdrúxulo, que não faz o menor sentido. E enquanto a Bonnie consegue curar as suas cicatrizes e a Rochelle consegue a sua vingança, por assim dizer, porque ela queria mais uma proteção contra o que a Laura estava fazendo com ela. A partir do momento que ela faz aquilo de novo, o cabelo da Laura começa a cair e ela fica cada vez mais parecida com a esposa do Will Smith. O que mostra como a magia aqui é mostrada de uma forma muito sutil e interessante. Não são bruxas maléficas feias com os dedos compridos que soltam raios e voam em vassouras. São coisas muito mais sutis que vão acontecendo e você não consegue perceber exatamente se aquilo é realmente uma magia, sim, ou uma coisa mais sutil que poderia ser acaso, que é uma abordagem muito bacana e também uma forma de trazer essas bruxas tirando aquele fator caricato que você já espera de filmes desse tipo, deixando ali umas bruxas mais descoladas e jovens. Que era exatamente a intenção do diretor, não trazer as coisas muito para aquele lado mais cartunesco, deixar tudo muito mais verídico, muito mais crível. Por isso, eles trouxeram informações de livros e ditas reais, mas mudaram bastante para que você que está assistindo o filme não tente nada daquilo em casa e que também
também não atraia coisas ruins, por assim dizer, para quem acredita, né, que você está assistindo o filme e as coisas ruins vão acontecer só por você estar assistindo o filme. Em Jovens Bruxas você não precisa se preocupar com isso, mas a produção teve, porque aconteceram algumas coisinhas ali muito estranhas conforme eles faziam o filme. Na cena da invocação na praia, quando elas estavam fazendo ali o ritual de invocação do espírito, vários morcegos inexplicavelmente apareceram sobrevoando toda a produção, o que assustou muito a todo mundo, mas não mais do que eles tomaram um susto quando a atriz que interpretava a Nancy grita ali pro espírito preencher ela, quando todas as luzes do set se apagaram porque acabou a energia de tudo. Mas tudo bem, porque o filme ele é feito muito mais naquela energia de Halloween e não como um filme de terror. Ele tem muito mais aquela experiência de assistir um filme porque você quer se divertir ali, ver alguma coisa temática pro Dia das Bruxas, mas ao mesmo tempo quer ver um filme mais adolescente, mais jovem e descolado, por assim dizer, porque as roupas delas são muito legais. Como eu disse, elas influenciaram toda uma geração a comprar jaquetas de couro e de vinil, mas isso não significa que elas usem só essas roupas. Elas usam roupas de acordo com as suas personalidades, que são extremamente distintas. Em especial a Rochelle, que usa alguns vestidos ali muito diferentes do que você esperaria de uma bruxa clássica clichê. E o mais impressionante é que todas elas são obrigadas a usar uniformes, mas a forma como elas usam esses uniformes distingue muito bem a personalidade de cada uma delas. Mas nem só de moda e coisas estranhas sobrevive esse filme. Ele é muito mais um filme sobre a amizade entre aquelas duas personagens ali. E é muito interessante como eles conseguem transformar a Nancy de uma protagonista para uma vilã de uma forma tão orgânica e interessante, porque você vai percebendo ali como o poder vai corrompendo ela, porque tem algumas cenas ali até onde ela está andando sob as águas, o que é terrível, não vou nem falar porquê, mas imagino que você deve saber porque isso é muito terrível, e ela começa a fazer muitas maldades, ela começa a fazer vítimas à torto e à direito, e sim, vítimas no sentido de um serial killer mesmo, porque afinal ela conseguiu o que tinha pedido, que era melhorar de vida e morar em um apartamento, e agora ela sentia que podia fazer o que ela quisesse. Principalmente mostrado ali em uma cena onde ela passa pelos faróis verdes que não ficam vermelhos conforme ela passa ou mudam rapidamente do vermelho para o verde conforme ela anda. Mas também mostrando que todo esse poder tinha um limite, porque em um determinado momento o farol continua vermelho, quase provocando um acidente. Essa cena é muito emblemática e eu gosto muito dela porque nas nuances, nas formas como a magia é representada, você vai descobrindo ali limites, limitações de poder e até onde elas conseguem chegar. É claro que eventualmente a Sarah, a bruxa natural, fica contra as amigas, tenta fazer um feitiço ali para limitar o poder da Nancy, pedindo que ela não consiga mais fazer mal a ninguém, nem a si mesma, que para mim é um negócio muito bom, na verdade. Ela não tá de forma nenhuma tentando diminuir a amiga ou diminuir o poder dela, mas sim ajudar, já que ela tá ficando cada vez mais maluca com o poder. Mas as três bruxas originais se unem contra a Sarah e tentam eliminá-la. Em uma cena muito divertida, que dá sim um pouco de medo, principalmente porque você vê ali a Nancy, a Bonnie e a Rochelle flutuando no ar, o que é impressionante e muito aterrorizante, principalmente quando a gente pensa nos pesadelos que a Sarah estava tendo. Mas eu não gosto da forma como eles colocam a Rochelle e a Bonnie no mesmo nível da Nancy ali de loucura. Eu gosto de pensar que elas estão sendo apenas manipuladas. O jeito do filme mostrar isso é que a Sarah consegue expulsar as duas ali, dando um leve sustinho nelas. Enquanto a Nancy e a Sarah têm um embate ali muito maneiro, enquanto a Sarah tenta mais uma vez reprimir o poder da Nancy, não consegue e infelizmente pra gente que gosta da personagem, ela termina os seus dias em uma instituição psiquiátrica. Enquanto a Sarah é a única bruxa que continua com seus poderes, já que ela era uma bruxa natural, sei lá o que, enquanto a Bonnie e a Rochelle viram apenas adolescentes normais do colégio ali. Mas por mais que esse filme seja muito bom, ele tem alguns problemas. O primeiro deles eu já falei aqui, que é colocar a Bonnie e a Rochelle no mesmo saco de maldade com a Nancy, o que eu acho um absurdo. E um outro grande problema é como a Rochelle é representada aqui nesse filme. Segundo a própria atriz, eles gravaram uma cena onde ela interagia com os seus pais pra gente entender mais um pouco sobre como era a dinâmica dessa personagem, mas o estúdio, por algum motivo, decidiu cortar essa cena fora, o que eu acho um absurdo, porque ela é a única bruxa que não tem pais, digamos assim, porque ela tem os pais, mas não são mostrados em cena nenhuma. Mas basicamente são apenas esses dois problemas que eu encontro em Jovens Bruxas de 96, que é uma ótima pedida para essa semana do Dia das Bruxas. Mas esses pequenos problemas não chegam nem aos pés do que é aquela bagunça que foi a versão de 2020, que eles falam que
dele é um remake, mas ao mesmo tempo não é uma sequência. Eu acho tudo muito ofensivo, porque o roteiro é péssimo, as situações são pouco ou nada críveis, o modo como as personagens principais encaram a magia é horrível, não é condizente, não faz o menor sentido, e as atrizes são péssimas, além de não ter um pingo de carisma. Se você coloca esse grupo aí junto com o grupo original, é risível, mas não só por causa das atuações ruins. Também o jeito que elas se vestem, a personalidade delas, que deveria ser bem representada, honrando o original, que marcou uma geração justamente por causa disso, termina sendo quase um live action da Turma da Mônica, de tão bobo e sem sentido. As combinações não funcionam, parece que elas pegaram um monte de roupa ali bem colorida, jogaram no corpo e é isso aí, porque quanto mais diferente, mais descolado, mas não é assim. Você tem que mostrar a sua personalidade de acordo com as roupas que você veste, como foi muito bem mostrado na versão de 96, com elas com uniformes, o que é absurdo. E com isso eu quero dizer aqui que a versão de 2020 é muito pior do que a versão original e não merece nem ser assistida? Sim, é exatamente isso que eu tô falando, é um filme péssimo, não vá assistir, nem por curiosidade mórbida, fique longe dessa aberração. Mas eu nem consigo culpar tanto assim a produção da versão de 2020, porque quando a gente olha para o jovem, hoje em dia, ele parece uma criatura tão conformada, ele não tem mais aquela revolta, aquela vontade de ir contra as regras pré-estabelecidas. Parece que hoje em dia ele está muito mais conformado em se revoltar contra o que disseram para ele se revoltar para início de conversa, tornando essa revolta, que antes era natural, ir contra o sistema e as regras, em uma coisa fabricada e péssima, que no fim não gera nenhuma moda legal, parecendo só umas garotas normais ali que eu veria em qualquer shopping da vida. Mas ainda bem que a gente tem como revisitar a versão de 96, que mostra um mundo no qual eu e você crescemos e que hoje, infelizmente, já não existe mais. Mas para vocês que gostam de filmes de bruxas, mas não querem ver adolescentes descoladas dos anos 90, eu indico aqui o episódio desse Spooktober sobre Suspiria, que tá muito legal. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.